Glória a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui meditando na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12 a seguir, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amém? Você sabe, irmãos, a Bíblia, ela é o livro das revelações, né? E nós vivemos num mundo que às vezes uma pessoa natural, uma pessoa que não tem uma visão espiritual, né? Mesmo que ele viva no mundo natural, mas ele tem visão espiritual. E você sabe que algumas pessoas deu essa capacitação, né? Ele tem visão espiritual, né? Mas nós dizemos assim, vivemos em um mundo que muitas pessoas não têm essa visão, mesmo que ele viva no evangélico, não tem essa visão de um mundo espiritual, né? E a gente vive num mundo material, que é esse mundo natural. Mas nós sabemos também que nós, principalmente evangélicos, que conhecemos a palavra de Deus, que estamos próximos de Deus, nós conhecemos e sabemos que existe um mundo paralelo chamado mundo sobrenatural, que é o mundo espiritual. E isso vive lado a lado com o nosso mundo natural. Mas são poucas pessoas que têm essa visão. E nós vimos aqui no livro de Daniel, né, mostrando, né, o que acontece. Porque às vezes você está nesse mundo aqui, mas você não vê o que está ao lado, que é o mundo espiritual, que são habitados, né, por anjos, né, anjos, arcanjos, né, as demais coisas celestiais. E há também a parte das trevas, né, que seus principados, seus demônios, seus anjos principados, né, controlado e dominado por um reino de Satanás, que também é um reino organizado. Ah, mas por que eles são organizados, já que pertencem às trevas? Porque eles moravam no céu e eles aprenderam como que é a organização, né? Então são um mundo também organizado, né? Que são os principados das trevas, né? Como às vezes nós temos aqui no mundo celestial, no mundo de Deus, no nosso mundo, que somos crentes, que buscamos o Senhor, que somos evangélicos, obedecemos ao Senhor, né? Nós temos arcanjo, querubins, serafins, eles também têm do lado deles, só que são das trevas e são limitados seus poderes, porque o Deus poderoso tem o domínio sobre tudo. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa visão. Eles acreditam que tudo é natural, tudo acontece pela própria natureza. No ditado assim, deixa a vida me levar, né? Mas não é assim. E infelizmente também tem uns que acreditam no mundo espiritual, mas ao contrário, serve às trevas, né? Busca o ocultismo, combaria, feitiçaria, essas coisas demais, misticismo, né? E não busca as coisas de Deus. Mas graças a Deus nós somos um povo separado, remido pelo sangue de Jesus, que já saímos desse mundo das trevas, né? Igual a Bíblia fala, né? Que nós vivíamos sobre a sombra da morte, né? Então Jesus nos resgatou e pagou um preço, né? E a gente vê na visão de Daniel, né? E ali, juntamente ali, Daniel já praticamente, talvez cansado, né? Já bem fraco, né? Talvez enfermo, com a idade bem avançada. Ele era um secretário, né? Ali do rei, né? E trabalhava para o rei e fazia serviço, né? Além de fazer a obra de Deus, ele tinha a responsabilidade das suas tarefas no dia a dia.
E ele trabalhava para o rei, e a Bíblia mostra ali numa visão ali revelada, né? Ela mostra que ele estava trabalhando e naquele dia cansado, ele tem uma visão. E tendo aquela visão, porque já tinha buscado em oração, né? Para que Deus discernisse a visão, o que iria acontecer com o seu povo, né? E ele estava em jejum ali, né? Fazendo jejum, oração, sempre dedicado, jejuando, né? Consagrando. E de repente Daniel, ele tem uma visão. Ele tem uma visão de uma forma de um homem que ia descendo. Ele olhava, observava, e todos que estavam com ele não podiam ter essa visão. Mas ele tinha essa visão. Por quê, irmão? Porque quando o homem é separado por Deus, quando a pessoa é separada por Deus, muitos não conseguem ter a mesma visão que ele tem. Porque ele vê o sobrenatural, ele vive o sobrenatural de Deus. E os outros vivem no natural. Mas mesmo assim, aqueles que estavam junto com ele, eles tiveram temor e medo e se esconderam, né? Diante daquela visão maravilhosa que Daniel tinha. Porque o Senhor tinha mandado o anjo falar com ele. Bem, e de repente, quando aquele anjo chega, ele diz a ele: olha, Daniel, tem visto o seu esforço, Deus tem visto o seu sacrifício, tem visto você humilhar perante o Senhor, perante a tua palavra, e ele mandou trazer a resposta. Porém, o rei, o príncipe das trevas, da Pérsia, ele estava no meu caminho, né? E não foi possível passar. Mas o Senhor enviou, né? Enviou o arcanjo Miguel para que possa vir, e estava diante de mim e ajudou-me a passar. Bem, que nós sabemos que esse mundo, ele tem, o nosso mundo natural, ele tem um mundo paralelo chamado sobrenatural, um mundo espiritual, né? E sabemos que ele é composto por anjos, né? Composto por anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Que vêm nos ajudar. Porque a Bíblia nos revela que o anjo do Senhor está ao nosso redor e o inimigo ao derredor. Então o que isso quer explicar? Isso quer explicar que as pessoas que vivem no mundo não têm essa proteção. Mas o povo que vive no sobrenatural, as pessoas que vivem na gratidão e na graça de Jesus Cristo, eles têm um anjo em redor que protege contra as hostes do que está ao derredor. Então você é um protegido de Deus, você é um selado de Deus, você tem os cuidados de Deus. Bem, mas aqui mostra que mesmo assim, que nós temos toda essa proteção, nós não estamos livres dos ataques. Não, você não é blindado, você não é um super-herói, não. Nós temos porque, olha, o inimigo, ele é perigoso. O inimigo, ele não brinca de ser diabo. Ele faz o trabalho dele, a cada dia ele faz o trabalho dele. E Miguel diz assim, olha, por 21 dias ele tem fechado e não tem deixado passar, né? Não tem deixado. Mas agora estava ali perante Daniel a resposta de Deus, porque o rei da Síria, né? O rei da Síria tinha seus anjos, porque toda nação, irmãos, toda nação tem um anjo que protege essa nação. O Brasil tem um, e eu creio, né? É o anjo do Senhor. Porque ele está protegendo aqui, ele está protegendo a nação, mas também tem um representante das trevas. Toda nação tem um representante das trevas e tem um representante da luz. Graças a Deus que nosso país é um país da luz, que não vive nessas trevas. E ele coloca claramente, né, que esse principado, né, o príncipe das trevas, ele tinha poder sobre aquele lugar. Ele tinha o poder para entrar ali, tinha passado por ele. Mas sabemos, irmãos, que todos os demônios, por mais que eles tenham poder, por mais que Satanás tenha poder, que possa cair fogo do céu, mas sabemos que tudo está sob a autorização de Deus. Ele não tem poder de agir sobre a vida, sua vida, sem que Deus permita. Foi assim com Jó. Ele chega diante de Deus e acusa Jó. E ele pede a permissão e Deus permite. Mas tudo tinha a norma e as condições e o que não podia, porque Deus zela de você. Então, irmão, Deus, ele não permite
uma luta na sua vida que você não suporte. Ele está de olho em você. Ele está te observando, ele sabe o